Meus caros irmãos e irmãs, a cena do Calvário é a mais profunda que a humanidade pode contemplar. Ali se encontram 3 homens crucificados. Um homem morrendo, dando a vida. Um homem morrendo, ganhando a vida. Um homem morrendo, perdendo a vida. Olha como é interessante. Todos estão morrendo, um dando a vida, um ganhando a vida, um perdendo a vida. Os antigos diziam, tal vida, tal morte. O que significa dizer que a nossa vida é um prolongamento da nossa morte, da nossa vida. Vejam que há uma multidão que permanece em total indiferença e encontra dúvidas para justificar a sua incredulidade. Se és o Filho de Deus, salva-te a ti e a nós. Se és o reino de Deus, salva-te a ti. Não és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Hoje se prolonga na história uma grande multidão indiferente, cheia de dúvida e má vontade. A dúvida expressa nada mais do que a má vontade de fazer alguma coisa pelo bem do outro, para que o mundo seja melhor ao nosso redor. Tem sempre uma desculpa, mas todas elas são apenas manifestação da indiferença de quem não quer crescer, não quer evoluir, não quer melhorar. É o que nós vemos em oposição ao Cristo. O Cristo está morrendo, mas o Cristo não está só morrendo. O Cristo está fazendo aquilo que ele sempre fez, dando a vida. Dando a vida, não só entregando a sua vida, mas dando vida a todos. Deus amou tanto o mundo, que enviou o seu Filho, para que todo que nele cresça não pereça, mas tenha a vida eterna. Lá em João 3,16. Nós encontramos Jesus louvando as pessoas simples. Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios, aos entendidos, mas as revelaste aos pequeninos, porque assim foi de teu agrado. Nós encontramos Jesus dizendo, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a vida por muitos. Nós vemos Jesus lavando os pés dos discípulos e dizendo, vocês me chamam mestre, Senhor, e de fato eu sou. Como eu fiz, façam vocês também. E nós vemos Jesus na noite,
naquela mesma noite anterior, dizendo: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, dado e derramado por vós para a remissão dos pecados. Façam isto em memória de mim. Este é o homem que está morrendo, mas não está só morrendo, está dando a vida, oferecendo a todos os que nele acreditam, a todos os que assumem em seu viver o estilo de vida de Jesus. Por outro lado, nós vemos um homem que está à sua esquerda, que está morrendo, mas não está só morrendo, ele está perdendo a vida. Perdendo a vida porque ele sempre viveu assim. A palavra de Deus nos diz uma coisa muito interessante. Quem quiser salvar sua vida, vai perder. Mas quem aceita perder sua vida por causa de Cristo e do Evangelho, este vai salvar a vida. Aquele malfeitor, durante toda a sua vida, o que foi que ele fez? Levar vantagem. Ele quis ser sempre o mais forte e subjugar os mais fracos, seja num momento de assalto, seja num momento de latrocínio, seja numa emboscada qualquer. Um estilo de vida que permanece ainda hoje em uma grande multidão que acha que ganhar a vida é vencer o outro, que acha que ganhar a vida é tirar proveito, que acha que ganhar a vida é enganar nas pequenas coisas. E que precisa sempre alguém, precisa uma máquina digital, porque senão não chega na hora, porque senão não sai na hora. Precisa um entre a entrada e a saída olhando, porque senão entra, mas não trabalha. É toda uma estrutura de vida de quem quer sempre levar vantagem em desvantagem dos outros. E este estilo de vida contamina a sociedade, contamina a família, contamina as instituições, contamina a política e até as religiões. Viver assim não é viver ganhando a vida. Viver assim é viver para perder a vida. Porque chega um belo momento, ou um triste momento, que as pessoas desistem de você. É aquele casal que a mulher fala, e o marido arruma uma namorada aqui, outra lá, outra lá, e se pabula, e a mulher suporta. Chega um belo dia que os filhos crescem, e a mulher diz para o marido: bye, 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 bye. E aí? Viveu ganhando, mas na realidade estava perdendo. É aquele pai que não está nem aí, que simplesmente os filhos vivem como bem desejam, e os filhos acham que o pai está muito bem, porque não pega no pé, a mãe não pega no pé, está tudo ok. E um belo dia, aquele filho vê que perdeu toda a juventude,
que devia ter aprendido o que o pai sabia e não aprendeu nada. E o tempo passou. E ele, às vezes, não está mais com o pai. Não porque o pai tenha morrido, mas porque cresceu, se mudou, foi para um lado, o outro foi para outro. E agora, tudo aquilo que ele devia ter aprendido, não aprendeu. E ele vai perceber muito tarde que não ganhou a vida, que ele perdeu a vida. É aquele aluno, como eu encontro isso? Ultimamente eu não tenho muito ido ao Rio, mas quando eu vou ao Rio, sempre encontro uma leva de cearenses que estão morando nas comunidades, que gostariam imensamente de ter um emprego melhor, e dizem para mim: padre, eu não estudei, eu ia para a aula, mas eu não estudava. Meu professor reclamava, minha professora, meu diretor, mas eu só ia passando. E por fim, eu abandonei. E agora eu vivo abandonado por mim mesmo, porque o que eu devia ter aprendido, eu não aprendi. E hoje eu vivo assim. Esta é uma manifestação das muitas consequências de quem quer viver ganhando a vida, tirando proveito, e não percebe que está perdendo a vida. É aquele funcionário relapso, que sempre falta o trabalho, e até que um dia o patrão descobre que ele não faz falta. Fulano não veio e aconteceu tudo a mesma coisa. Quando ele volta, não quer mais. E este estilo de vida foi esbarrar naquele que está morrendo ao lado de Jesus, que viveu assim, querendo ser o primeiro em tudo, querendo levar vantagem em tudo, mas chegou um momento que não dá para levar vantagem. Chegou a hora de pagar as consequências, de arcar com elas, de uma vida toda que foi vivida perdendo a vida sem perceber. E isto gera o quê? Ressentimento, raiva, revolta. Tu não és o Cristo? Pois salva-te e a nós. Mas o Cristo estava dando a vida de maneira tranquila, serena, sem revolta, sem ressentimento, olhando para as pessoas e dizendo: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Olhando para o seu amigo que estava cabisbaixo e diz: Filho, tu está vendo só que está me perdendo aqui, mas não está vendo que está ganhando uma mãe. Eis aí tua mãe. Que olha para a mãe chorosa e diz: mãe, você não está só perdendo filho, você está ganhando aí um filho. Mãe, eis aí teu filho. E aquele homem mergulha no silêncio da morte, onde tudo se acaba. E a vida continua, mas leva o prolongamento da vida vivida aqui. Se foi quem viveu perdendo a vida, a morte é o último ato de perder a totalidade daquilo que não soube viver. Mas, por outro lado, o mundo é dramático, mas não tem que ser trágico. Um outro que também tinha vivido a vida
perdendo a vida, porque queria levar vantagem em tudo. Mas diante do bem manifestado na presença de Cristo, que vive e morre de uma maneira que ele não conhecia, imediatamente aquele homem se sente atraído pelo bem. E essa é a esperança da igreja. Essa é a esperança dos pais. Esta é a esperança dos educadores. Eu costumo sempre dizer que educador e pai e mãe, é quem ensina a milésima vez com a mesma esperança com que ensinou a primeira. Quantas vezes nós ensinamos um filho? E nós ensinamos a milésima vez com a mesma esperança que ele ou ela aprendam do mesmo jeito quando nós começamos a ensinar. Nós nunca vamos dizer para um filho, você não tem mais jeito. Nós sempre vamos olhar com aquela esperança de que o contato com o bem vai atrair quem não está bem. Mas o tempo presente refaz o passado e cria um novo futuro. O encontro com aquele homem fez aquele que também era uma pessoa, um malfeitor, mas se sentiu atraído e deu o passo decisivo. Mas você olha para o que está revoltado e ele reconhece que ele fez aquilo com tantas outras pessoas. Quando ele era o mais forte, ele batia, ele agredia, ele destruía. Agora os outros são mais fortes, ele é que vai ser batido, agredido, destruído. Mas antes de ser destruído, o contato com o homem de bem, que é Jesus, o atrai e ele sai daquele mundo que viveu e não só morre, mas ganha a vida. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus quebra o silêncio que joga a vida e a morte dos malfeitores numa escuridão que não sabemos o que acontece. Jesus quebra o silêncio e olha e diz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Que alegria não deve ter tido aquele homem e Jesus. Porque Jesus viveu para isso, morreu para isto, para dar a vida. E não adianta se o outro não recebe. Não há alegria maior para um pai, para uma mãe, para um educador, para um líder, de ver aqueles que estão sob a sua responsabilidade crescerem, se desenvolverem, e que estão numa teimosia do mal, mas de repente são atraídos para o bem e olham com humildade e diz, tenha compaixão de mim. E quando esta humildade toca o coração pelo brilho de quem contempla alguém de bem, esta pessoa é atraída e transformada. Esta é a razão de Jesus ter vindo, ter vivido, ter morrido, e esta é a razão de eu estar aqui também, falando para você, nesta noite, e em todas as outras que você quiser assistir novamente, isto que eu acabei de dizer. Que todos nós possamos ser atraídos por Jesus, que tenhamos esta humildade de dizer, Senhor, lembra-te de mim.
Senhor, tem misericórdia de mim. Eu quero receber a vida que o Senhor nos doa. Eu quero viver convosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.